clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam, há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, 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 Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, 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 Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade.
proclamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam, há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, 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 Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Age e faz o seu querer, ó Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer.
clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam, há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente. Aleluia, glórias a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão videologados juntamente conosco. Estamos começando mais um programa da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. Pastor Humberto, nosso pastor presidente, o pastor Humberto Schmidt Vieira, e o nosso pastor superintendente, pastor Adriano Licidônio. A igreja no Ministério Restauração é situada na Avenida Farrapos, número 312. E hoje nós iniciamos mais um programa com este louvor que as nossas irmãs cantaram neste momento. E temos um novo tema hoje. Nosso tema de hoje, então, é Ganhei um Amigo. Estamos aqui com o irmão Silas e o irmão Isaac, da área Leopoldina, é isto? Amém. Glórias a Deus. Também vamos estar avisando que o nosso supervisor, irmão Paulo Jair, teve um compromisso. Ele está no Vale da Oração juntamente com a Juventude Restauração das Áreas. Glórias a Deus. Nosso irmão Silas vai ler uma palavra para nós iniciarmos. Amém? Glórias a Deus. Paz do Senhor a todos os meus irmãos. Vamos estar aí meditando na palavra do Senhor. Lá em Salmo 133. Diz assim a palavra do Senhor. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Com o título A Excelência da União Fraternal. Cântico de romagem de Davi. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Com esta palavra, então, nós iniciamos este programa com o tema Ganhei um Amigo. Nós vamos estar lendo também uma outra palavra em João. Glórias a Deus. João, capítulo 15, versículo 13 ao 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu, conversando com o irmão Paulo Jair, nós estávamos vendo aqui este tema. Na semana passada nós iniciamos um tema com amizade e afinidade versus os dardos inflamados do maligno. E hoje, então, o nosso irmão Paulo Jair nos passou esse tema. Ganhei um amigo. E que amigo nós estamos falando nesta noite? É o amigo Jesus Cristo. Nós aceitamos a Jesus e nós nos tornamos amigos dele. Aqui, como em João está escrito, que se nós seguirmos os mandamentos, nós vamos ser amigos de Deus. Glórias a Jesus. Então, esta palavra entra muito juntamente com o nosso tema de hoje, que nós temos um grande amigo e ele se chama Jesus. Aleluia. Irmão Isaac, pode. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão dialogados conosco neste momento.
Antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui num lugar como este para tratarmos assuntos a respeito da palavra do Senhor. E o nosso tema é, né? Ganhei um amigo. E olha o que esta palavra está nos tratando. A palavra que a irmã Miriam acabou de ler. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Se vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz, e o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo tenho-vos chamados, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então olha o que Jesus fez por nós, né? Olha que maravilha esta palavra que nós acabamos de ler. Porque outrora, né, pensávamos nós que tínhamos amigos, né? Quantas vezes lá no mundo, né, as pessoas se deparam com tantas decepções, né? Vamos dizer, estamos tratando sobre amizade. As pessoas que, né, os jovens, né, voltados aos jovens que têm uma sensibilidade muito forte nessa questão de ter, né, com quem conversar, né, de ter um amigo. Olha as dificuldades que uma moça enfrenta, né, por exemplo, no colégio, né? Sabemos que o jovem, né, o adolescente, ele é facilmente influenciado pelos seus amigos. E se esse jovem, se esse adolescente, ele ainda não teve esse conhecimento, né, se fizerdes o que eu vos mando, ainda se o jovem não tiver esse conhecimento de ter se esse jovem não tiver o conhecimento de ter isso que a palavra está nos dizendo, se vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Se ele não fizer o que o Senhor Jesus manda, ele não consegue superar essas adversidades que surgem na sua vida no decorrer da sua jornada, na sua adolescência, da sua juventude. E bem sabemos nós que esta passagem, né, do ser humano sobre a face da terra, nessa questão, né, quando a gente é novo, passamos por diversas experiências, né? Muitas pessoas, né, surgem no nosso caminho para nos fazer chorar, né? Vamos dizer assim. As pessoas que, né, jovens que estudam no colégio, na sua juventude, surgem, né, as amizades, aquelas amizades que com interesse, né? Apenas pelo interesse, por interesse daquilo que aquele jovem, aquele moço pode oferecer. E a inocência, né, do adolescente, por ter aquela inocência, né, irmã Miriam, ele acaba cedendo, né? Eu já escutei muito, isso é coisa de criança, né? Mas eu vou até citar uma situação que geralmente acontece, aquela que eles dizem assim, ó, se tu não fizer tal coisa, eu não vou mais ser teu amigo. Já escutou essa frase? Várias vezes. Já escutou essa frase, não, Silas? Já. Eu não vou mais ser teu amigo. Entendeu? São coisas terríveis, né? Que acontecem, muitas das vezes aquele adolescente, ele se machuca, né? Ele cai, ele se machuca, né? Fazendo coisas terríveis, porque ele é facilmente influenciado. Ele não quer se decepcionar, ele não quer frustrar, ele não quer perder aquela amizade, ele acaba até mesmo cometendo coisas que hoje a gente pode pensar assim, bah, como que eu fui fazer aquilo ali, né? Então, acontece. O jovem, o adolescente, ele é facilmente influenciado. Mas nós temos um respaldo da palavra. Sereis amigos do Senhor Jesus se guardar aquilo que o Senhor manda. Aleluia. Então, o jovem, o adolescente, ele, quando ele está obedecendo a palavra do Senhor, vem esses amigos, né? Vai aparecer essa situação, essa questão, e vai se deparar com esse moço e com essa moça. Só que esse jovem, ele vai dizer não, né? Ele vai ter maturidade suficiente para dizer que não. Não vai fazer tal coisa porque ele vai perder aquela amizade.
Então, ele vai obedecer o Senhor Jesus porque a maior amizade está nele. O Espírito Santo do Senhor, essa é a maior amizade. Que maravilha, olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo do Senhor está na minha vida, está na tua vida e está na vida de todo aquele que observa a palavra do Senhor e guarda, né? Então esse que guarda, esse que obedece aquilo que o Senhor manda, tem o melhor amigo de todos os tempos. É um amigo que não vai te deixar sozinho em lugar nenhum. É um amigo que vai estar contigo no momento da tua alegria, no momento da tua tristeza, aquele amigo que tu vai poder contar todas as horas, né? Muitas das vezes a gente não tem coragem de falar, né, as muitas complicações que surgem, né? Às vezes o jovem aquilo aí fica retido para ele. E o que mais nós temos vendo hoje, irmão Silas e irmão Miriam, no século XXI, um mal que atinge tantos jovens e tantos adolescentes chamado depressão. Por quê? Por que surge tanto esse problema nesse tempo que eu e você, né, e os irmãos que estão aí assistindo, nesse tempo que nós estamos vivendo, século XXI, né, esse mal que está atingindo, né, muitos jovens, adolescentes, né, todas as classes de pessoas, mas principalmente jovens, adolescentes, porque não tem esse zelo pela palavra que nós temos. E acaba, então, problemas retidos, né? Decepções, relacionamentos de jovens que eles, muito novo, aprendem a se relacionar, né? Com meninas, por exemplo, os jovens com meninas, e acabam ali se decepcionando nas as suas emoções, né? As suas relações acabam se decepcionando, acabam se frustrando, e aquilo ali ele vai experimentando aquilo que a palavra de Deus diz, né? Ele vai pecando e vai descobrindo novas coisas erradas e vai indo. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então não tem por onde correr, né? Então, quando a gente não conhece Jesus, temos pessoas, né, que se dizem amigos. Temos pessoas que te convidam a passar uma noite inteira na madrugada, né, envolvido com bebidas alcoólicas, né, com danças, com frustrações, né, coisas terríveis acontecem ali nas festas das madrugadas, né. Amigos convidam, né, para participar de eventos que são terríveis, né, conhecer casas na madrugada, que ali vai conduzir ele ao erro, e assim por diante, né? Tudo começa ali, né, na adolescência, tudo começa ali, vários problemas vão surgindo ali, e isso vai destruindo, isso vai acabando com o futuro daquele moço, daquela moça, e ele vai conhecendo coisas que não é para ele conhecer, ele vai vivendo coisas que não é para ele viver, e aquilo ali tudo tem um preço, porque aquilo ali é uma semeadura, é uma plantação, né? E isso resulta em quê? Resulta em jovens viciados em bebidas alcoólicas, resulta em jovens nas dependências químicas, resulta em jovens, né, com 17, 18 anos já com um filho, 2 filhos, né, com uma pessoa que não deu certo e já se separou e já está em outra relação, e aquilo ali vai se acumulando, aquela bola de neve, aquela situação, e vai chegar um momento que isso explode. Vai chegar um momento. Porque a Bíblia diz que o mundo ele dá um fardo pesado. E tudo que o diabo quer hoje é colocar coisas pesadas, né? Tudo que o mundo faz é isso, é colocar peso nas costas das pessoas. Querendo oprimir. Querendo oprimir. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo então que esse moço, né, essa moça, ela tem essas frustrações e ela descobre tudo que ela pode descobrir, e vai acontecer que aquilo ali nada vai trazer satisfação, prazer para ela, né? Temos o problema da carne, né? A carne, que é o maior inimigo do homem, né? A carne, né, tem o sistema do mundo e tem a influência demoníaca, né, os demônios. Então nós temos 3 grandes principais inimigos para nós batalhar e lutar contra eles. E nós precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos resguardar as nossas vidas na mão do Senhor, porque se assim não for feito, o mundo vai trazer amizades para nós.
Aleluia. E amizades que vão nos tirar da presença de Deus. Jovem, moço e moça que está assistindo agora. Negue. Aleluias. Tenha força para dizer não. Ore a Deus. Peça para o Senhor para dizer não. Você que tem, que está estudando uma faculdade, né, que está conhecendo novas pessoas e não quer mostrar ser uma pessoa careta, né? Eu vou dizer uma coisa para ti nessa noite que você está escutando. Não tente ser o que você não é. Se você é filho de Deus, continue sendo na faculdade filho de Deus. Não seja como o filho da desobediência. Não faça as coisas para mostrar para as pessoas que tu é que nem eles, mas faça as coisas para mostrar para eles que você é o sal da terra e a luz do mundo. Oh, glória a Deus. Glória a Bendito Deus. o nome do Senhor Jesus. Luz em meio a trevas. Glória a Deus. Passa a palavra para a irmã Miriam. A irmã Miriam está ali com a palavra aberta, louca para falar. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Aqui falando, o irmão Isaac entrou no assunto, né? O que muitas vezes causa depressão na juventude de hoje em dia. Os jovens, eles esperam muito das pessoas. Eles esperam algo das amizades, esperam algo do mundo. Só que nós, que conhecemos a palavra, sabemos que o mundo não nos oferece nada. O mundo só vai nos trazer desgraça, sofrimento, dor. E isso vai causando, vai acumulando todas essas coisas, todas as mágoas, todos os ressentimentos dentro do nosso coração. Eu já dei meu testemunho aqui várias vezes. Eu fui criada na igreja, mas eu fui tomar uma posição com 14 anos. Eu tomei uma posição firme com Deus e eu falei, eu vou servir a Deus, porque eu tive um encontro com Deus aos meus 14 anos. E até eu chegar nesse período, eu tive muitas amizades. Muitas me machucaram, mas eu, não conhecendo verdadeiramente a palavra, aquelas amizades, elas para mim me faziam bem. Então eu continuava insistindo naquilo, aquilo me machucava cada vez mais e eu estava ali insistindo naquilo. Mas o dia que eu tive um encontro com Deus, Deus me fez passar por situações para mim ver que não tem amizade no mundo. A amizade verdadeira nós temos com Jesus. Deus me fez passar por experiências que muitas vezes, muitos de nós vamos passar. Deus afastou todos de mim, para mim ver, entender que somente Ele estava comigo. No momento da minha dificuldade, Deus estaria ali comigo. Mas muitas vezes, dentro da presença de Deus, quando nós conhecemos a palavra, nós podemos dizer também que os nossos líderes são os nossos amigos, né? Os nossos líderes, os nossos pastores, eles são nossos amigos, porque eles estão ali para nos ensinar a palavra, para nos mostrar o verdadeiro caminho. Se nós estivermos com algum problema, é os nossos líderes ao qual nós temos que recorrer. Nós não temos que ir correndo, contar para uma amizade. Talvez tenha alguém entrando, está vindo aos poucos, está conhecendo a palavra de Deus. E talvez esta palavra, nesta noite, este tema, foi porque Deus queria que tu escutasse essas palavras. Glória a Deus. Talvez essa amizade que se diz estar contigo, que te leva para vários lugares, não é aquilo que Deus, Ele quer te separar desta amizade. Ele quer te mostrar que dentro da igreja, lá na tua área, na tua congregação, vão ter pessoas que vão te ajudar, vão te dar conselhos baseados na palavra. Não vão dar conselhos enquanto tu estiver Glória naquele momento difícil, vão falar, larga esse Deus, tu entrou para a igreja e está cada vez pior. Muitas vezes nós escutamos isso. Eu já escutei isso. Eu creio que os irmãos aqui, muitos já escutaram isso. Quando nós entramos, reconhecemos e começamos a andar no verdadeiro caminho, o diabo coloca muitas oportunidades na nossa frente. Só que quando nós entramos nesse caminho, nós passamos por dificuldades, porque a própria palavra diz que a porta é estreita, o caminho é estreito. Então nós vamos passar por muitas dificuldades. E em meio a essas dificuldades, o inimigo usa aquelas amizades que nós achamos que é nossas amizades,
para tentar nos confundir, para tentar nos tirar do projeto que Deus tem para nós. Quantos jovens, quantos irmãos já não se perderam por causa de amizades? Quantos irmãos escutaram aquela amizade falando, não, deixa, vamos só hoje, é a última vez, e até hoje não retornaram para os caminhos do Senhor. Nós temos que estar atentos às bandejas que o inimigo tem nos ofertado, tem colocado na nossa frente. Nós temos que estar sempre baseados na palavra. Está precisando desabafar, conversa com a tua liderança. Tu tem um líder, uma líder, moça, que vai te escutar. Eles estão ali justamente para te auxiliar. E nós temos que estar sempre no caminho certo. Nós não podemos dar ouvidos e olhar para os manjares que o mundo tem nos oferecidos. Aleluia. Glória Irmão a Deus. Silas? Meus irmãos, nós vemos aí, irmão Isaac, irmã Miriam, que aí tem 133 e diz, ó, bom é agradável viver unidos como irmãos. E aí Deus nos mostra aí por meio da sua palavra que nós, além de uma união entre irmãos, uma irmandade perante Deus, né, como um corpo de Cristo Jesus, nós vemos aí algo que vai assim além de uma amizade, né? Além de uma amizade é uma irmandade, é uma fraternidade, é uma relação fraterna de irmãos um pelo outro. Aí tem também uma palavra, um texto bíblico que eu posso estar trazendo para os irmãos, capítulo 12 de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 46, que nos fala expressamente aí sobre a família de Jesus, com o título, a família de Jesus. E aí temos aí o verso 46, vou tentar ser bem breve. Falava ainda Jesus ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e eis meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, essa é minha irmã e essa é minha mãe. Porque Jesus está querendo expressar para nós que além de uma amizade, nós somos verdadeiramente, quando cumprirmos a vontade do Senhor, quando estamos aí na vontade de Deus, nós conseguimos ser parte da família de Jesus. Aleluia. E para jovens que estão aí, como o irmão Isaac estava dizendo, como a irmã Miriam estava falando, os jovens, hoje em dia, eles estão passando aí por um mundo, né? Um mundo em que nós estamos com Deus, enquanto muitos estão aí afora sem Deus, sem a presença do Pai. Então imagine só como um jovem deve ser na sua vida, no colégio, na faculdade, como o irmão Isaac estava também falando, citando esse fato de que o jovem cristão, diante da sociedade, diante dos jovens, não pode haver mudança em si. Porque, como eu ouvi de uma pessoa próxima de mim, que citou para mim uma palavra muito interessante, que não somos nós quem devemos ser influenciados, mas sim nós sermos a influência diante da sociedade, como filhos de Deus, não filhos da iniquidade, mas filhos de Deus, para sermos uma influência grandiosa diante de pessoas, diante de jovens, até mesmo adultos, né, que no Ministério da Restauração dá para se ver, dá para se notar que jovens estão sendo usados, jovens estão sendo levantados para a obra de Deus, porque eles estão crendo em Jesus, estão crendo que eles são parte da família de Jesus, Glórias a Deus. são amigos de Jesus, e eles não estão se abalando, porque creem em Jesus como seu amigo, o seu pai, o Jesus, na verdade, nosso irmão, e Deus, o nosso pai. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. O irmão Silas citando, né, a respeito de nós ser a influência. Então, quem disse que a gente não pode ser influência onde a gente está, né? Na faculdade, no colégio, por exemplo, a gente pode ser influência sim. Só que por a gente ser a influência de onde a gente está, a gente vai ser criticado, né? É o crentinho, né? Eu já escutei isso. Fui chamado de crentinho, né? De cretino, que nem fala o outro. Eles, né? Colocaram vários apelidos em mim onde eu estava. Crentinho, cretino, o pastor... tudo brincadeiras assim,
sem explicação, só para tentar oprimir, para tentar deixar chateado, mas isso tudo entra num ouvido e sai no outro, entendeu? Então, quando a gente tem Jesus, a gente tá nem aí para essas coisas, tá nem aí para comentários, para nada. Só que nessas andanças, né, eu vou contar, quando eu estudava na Escola Técnica de Agricultura Leonel de Moura Brizola, a Escola ETA, né, em Viamão, eu fiz o curso de técnico agrícola, né, curso técnico agrícola, e eu fiquei estudando interno naquele colégio durante 1 ano e 5 meses. Então ali eu era criticado por andar, né, com uma roupa de cristão, né, com terno, gravata. Quando eu saía do meu quarto, do alojamento, para ir para a sala, eu ia de terno e gravata. Meus professores, né, me xaropeavam, riam de mim, e aquela coisa que a gente já sabe, né. Mas eu nunca deixei aquilo ali nunca nem passou perto de me abalar meu coração, porque eu já sabia que a palavra disse que nós seria perseguido e ridicularizado de diversas formas pra gente desistir, entendeu? Só que eu nunca deixei isso acontecer. E com o passar do tempo, aqueles moços foram vendo, né, ali, porque eu estava interno a gente estava interno ali no mesmo alojamento e tudo mais. E naquele lugar eu era assim, ó, uma referência, vamos dizer assim, porque cada vez que alguém chegava no quarto, as aulas começavam, né, tinha aula de manhã, de tarde e às vezes tinha aula de noite. Então, quando a aula terminava na parte da tarde, ali por volta das 5 horas, eu ia pro alojamento, me arrumava, tomava meu banho, eu me ajeitava para orar, colocava meu terno, minha gravata ali direitinho, né, para orar. Então, chegava do colégio, né, ali da sala de aula, me arrumava, tomava um banho e depois eu me arrumava de novo para ir orar. E aí eu começava a orar. E ali eu ficava tempo ajoelhado orando na minha cama. E no quarto, né, o quarto é aberto, né, o quarto, vamos dizer assim, não é que é aberto, mas ali tinha passagem livre tinha 3 andares o alojamento que a gente estava, tinha cerca de 100 moços, 100 jovens ali dentro. Então no meu quarto tinha 7 moços. E ali eu orava a Deus, naquele quarto. E eles ali conversando e tudo mais, e eu ali orando na minha cama, ajoelhadinho. E eles observavam aquilo ali. Eu via que eles observavam. E aí chegava alguém, às vezes queria falar comigo, e aí alguns falavam baixinho assim pro outro, ele tá orando. Aí eles respeitavam porque eu estava orando a Deus. Eles sabiam que eu estava orando. E eles sabiam que eu era sincero à palavra de Deus, porque eu falava, eu pregava para eles, né? E ali eu pregava para eles naquele lugar, e eles ficavam apavorados me olhando, né? Aceitando muitas verdades que eu falava para eles a respeito de cigarro, de bebida, né? De festinhas. E ali eles ficavam apavorados me olhando, né? E eu era referência naquele lugar. E daí, com o passar dos dias, foi passando o tempo, os professores começaram a ver, né, aquele rapaz naquele colégio que andava de terno e gravata, né, no meio de um monte de jovem que bebia, que fumava, né, de prostituição e tudo mais. E ali tinha alguém diferente. Ali tinha um brilho diferente. O sal da terra é a luz do mundo. É isso que a Bíblia diz para nós. Que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Oh, glória a Deus. E aonde nós colocar a planta do nosso pé, nós vamos ser bendito ao entrar e bendito ao sair. Mas, ainda contando mais a respeito disso que aconteceu na minha vida, ali a situação naquele colégio, né, naquele lugar, e aí eu comecei continuei naquele ritmo, continuei até o fim. E nesse meio tempo eu ganhei discípulos naquele lugar. Tinha ali jovens, né, desviados do caminho do Senhor. Tinha moços, tinha até um da restauração naquele lugar. Tinha um moço que era da restauração. E um dia eu vi ele no colégio com a camiseta da juventude do Retiro Geral de 2015. E aquele moço, ele jogava bola e tudo mais, só que quando ele me via, ele parava, ele ficava me olhando, entendeu? E jamais eu ia criticar ele por aquilo ali, né? Jamais a gente deve criticar alguém.
Mas ele via, porque eu era da restauração, ele sabia porque eu também andava com a camiseta da juventude naquele lugar. Eu também andava nos corredores com a camiseta de juventude, ele via aquilo ali. Então ele me perguntou um dia se eu era desse ministério, né, restauração. Eu disse, também sou da igreja de restauração. Também a gente, frequenta este ministério, né, que prega a palavra do Senhor, que zela pela verdade, assim por diante. Então, com o passar dos dias, né, eu ganhei discípulos. Um colega meu que estava se sentindo mal, um dia eu estava pregando para ele, tava eu e ele só dentro do refeitório, e ali eu pregava para ele a palavra. Eu pregava para ele e explicava para ele como é que tinha que ser, né? E ali, depois que eu terminei de falar tudo aquilo ali para ele, ele veio, olhou para mim e disse bem assim para mim, Isaac, quando estava conversando comigo, tinha uma coisa no meu ouvido que dizia assim para mim, parecia que dizia assim para mim, sai daí, sai de perto dele, tudo o que ele está falando para ti é besteira, é bobagem, sai de perto dele. E daí ele contou aquilo ali para mim e eu disse para ele assim, isso aí não é o teu pensamento, isso aí é o inimigo da nossa alma, isso é o teu inimigo que está lutando contigo, porque ele não quer que tu conheça a verdade, não quer que tu conheça o verdadeiro evangelho, né? Então ali eu disse para ele, mas agora para concluir tudo, para que a bênção de Deus seja total e fatal, vamos fazer uma oração, vamos orar nesse momento. Eu convidei ele para orar, e aí ele fechou, eu disse para ele, então vamos fechar os olhos e vamos orar. Tava eu e ele, e tinha um outro rapaz também, o Eduardo, também estava ali também naquele lugar no refeitório. E daí eu comecei a orar por ele. E daí quando eu comecei a orar por ele, ele começou a passar mal, a se sentir mal naquele lugar. E aí ele começou a se sentir mal, e ele se escorou né, perto da pia ali, começou a ficar tonto, né? E aí ele se escorou na pia e ficou ali. E aí eu orei por ele e repreendi aquela voz maligna que estava no pensamento dele, que certamente era o inimigo. E depois daquilo ali, depois daquela oração, ele falou que sentiu algo maravilhoso, algo que ele nunca tinha sentido antes, uma alegria verdadeira. Glória a Deus. Por que isso? Por que essa alegria verdadeira? Porque as pessoas ele estava, né, na treva, ele estava perto fazendo as coisas erradas, e ali quando ele aceitou aquela palavra, quando ele aceitou aquilo ali, a vida dele mudou. E depois daquele dia, né, ele queria também ficar comigo. Eu andava nos quartos explicando a palavra, né? Os rapazes me chamavam para explicar a palavra para eles. No alojamento, ele tinha vários quartos. E ali eles me chamavam, Isaac, vem falar da palavra para nós um pouquinho. E aí eu chegava e falava. E depois a gente orava, né? Então esse jovem, ele quis também começar a fazer o que eu estava fazendo. Queria falar da palavra, queria pregar a palavra também. Já naquele mesmo momento, aquela coisa repentina. E o outro jovem, vendo tudo aquilo ali também, começou a sentir aquele desejo também de orar, aquele desejo também de pregar. Então, naquele dia, eu ganhei dois jovens, né, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Naquele mesmo momento, aqueles rapazes sentiram aquela ânsia dentro dele, aquela alegria, sabe, de pregar a palavra. Oh, glória a Deus. Porque Jesus, ele faz isso. Bendito o nome do Senhor Jesus. Não é nós ir numa faculdade, nós ir num colégio, nós ir em algum lugar e ser influenciado pelas coisas erradas daquelas pessoas. Mas é nós ir nos lugares e fazer a diferença. Aleluia. Nós ir nos lugares e fazer discípulo, fazer amigos verdadeiros. Aqueles amigos que vão estar contigo no momento da tua dificuldade, que vão te apoiar no momento de tristeza, mas que não vão ficar só no momento que tu tem as coisas. Isso é fazer discípulo, isso é fazer amizade, né? Amizade verdadeira, aquela amizade que não é invejosa, que não fica cobiçando as coisas que tu tem, mas aquele que te estende a mão. Oh, glória a Deus. E olha quantos amigos eu tenho hoje. Quantos amigos a irmã Miriam tem hoje, irmã Miriam? Quantos amigos você tem hoje, irmão Silas? Tem o pastor, tem o líder de jovens, tem a irmã do coral. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem aqueles irmãos na fé que a gente, né, gosta de conversar e a gente topa qualquer situação. Vamos no Vale da Oração hoje? Vamos no Vale da Oração. Vamos orar hoje? Vamos no Vale. Vamos orar. Mas agora aquele amigo que não quer muitas coisas, vamos no Vale hoje, convida ele. Ele não quer. Vamos na Rede Mundial de Oração. Ele não quer. Né? Da meia-noite às 6 da manhã.
Mas como é que quando a gente estava lá no mundo, jogava videogame, jogava das 7 da noite até as 7 no outro dia e não tinha problema? Como é que era para ir para baile e se ia, né, ali à meia-noite e saía 4, 5 da manhã e não tinha problema? E agora para fazer as coisas para Deus não tem, tem problema? Não tem que ter problema, nós temos que romper barreiras. Aleluia. Nós temos que orar, nós temos que ir para o Vale da Oração, temos que ir para a Rede Mundial de Oração, temos que fazer essas coisas assim. Porque assim nós vamos chegar lá. Assim nós vamos chegar no lugar que Deus quer que a gente chegue. Assim nós não vamos ser influenciados, mas nós vamos influenciar aonde a gente for. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vou passar a palavra para os irmãos, que eu só estou vendo que os irmãos estão loucos para falar. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos estar apresentando os irmãos que estão aqui no chat juntamente conosco. A irmã Amanda Barbosa, paz, glórias a Jesus, a filha do nosso irmão Paulo Jair. A irmã Karina Leonardi, paz, oração, união. Irmã Érica Melo. A irmã Adriana Costa, de Cabreúva, São Paulo, glórias a Deus. Irmã Verônica, paz, oração, união. Irmã Cíntia de Almeida, de Cacequi, glórias a Jesus. A irmã Giovana Ágata, da área Leopoldina, glórias a Deus. Irmã Jéssica Torres. Irmã Solecir, da área Leopoldina, a paz do Senhor Jesus. Irmã Esther Escola. O irmão Eliezer Garim, glórias a Deus. Área Santiago. A irmã Solecir. Que Deus abençoe essa programação em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. A irmã Rafaela do Carmo está pedindo oração. Nós vamos estar orando daqui a pouco também pelos pedidos de oração. A irmã Rafaela está pedindo oração pelo seu esposo, irmão Rafael, por libertação. Irmã Larissa. Irmã Maísa de Lima, glórias a Deus. Irmã Laura Garim, da área de Santiago, glórias a Jesus. E nossa irmã Rosângela Rodrigues, da área Bom Jesus, o nosso maior amigo é Jesus. Aleluia, é verdade. Irmão Lucas Costa, o irmão José Jair, paz, oração, união. Glória a Deus. Irmã Jeanette Leonardi, glórias a Deus, de Canoas. Jussara Tapia, paz, oração, união. Leopoldina, aleluia, os irmãos da Leopoldina estão. Glórias a Deus. Glória a Deus. Irmã Ana Júlia, Marcos Dávila, de Taquara. O irmão Iago Pinto, da área Quaraí. Glórias a Jesus. Berenice Correia. Camila Oliveira. A irmã Júlia Barcelos, área Leopoldina. Glórias a Deus. Renata Santos. Luciana Prado. Pastor Heraclides. Paz, oração, união. Glórias a Deus. A irmã Samira Kamal. Tayane Souza, glórias a Jesus. Jesus, nosso amigo fiel, ele nunca nos deixa só. Não nos decepciona jamais. Aleluia. O irmão Paulo Coche. Irmã Luana Prado, da área Leopoldina. A Genésio Dornelles, bênção de Deus. Deus na frente, aleluia. Celso Cavalheiro. O irmão Celso aqui. Lindo testemunho, irmão Isaac. Glórias a Jesus. Irmã Jaqueline Souza, Felipe Fonseca, Duda Rodrigues, Alisson Vargas e Antonelli da Rosa. Glórias a Jesus. Aqui nós, continuando então, que nós vemos que uma amizade verdadeira, nós podemos notar, é uma amizade que nos aproxima cada vez mais de Deus. Nós temos aquela irmã que está sempre nos dando conselho, sempre nos aconselhando. Aquela pessoa, Deus está me dando uma experiência assim de amizade que eu gostaria de passar para os irmãos. Eu só conhecia de vista esta irmã e Deus fez com que nós nos aproximasse. E cada vez mais nós falamos, nós oramos juntas. Nós estamos em campanha de oração, nós estamos sempre ali puxando uma outra. E nós vemos que essa amizade foi Deus que colocou na nossa vida. Porque são duas pessoas que quando uma está precisando, a outra ajuda. Glória no momento Jesus. Em que talvez a gente não pode ajudar com coisas físicas,
com situações financeiras, mas nós podemos ajudar em oração. Mundo E espiritual. no mundo espiritual. Glórias a Jesus. E são essas as amizades que Deus quer colocar na nossa vida. Amizades que nos aproximam cada vez mais de Deus e não nos afastam. Amizades que nos chamam para um jejum, que nos chamam para uma oração. Não aquela amizade que vai nos chamar para festa, mesmo sabendo que nós não queremos aquilo. Só que muitas vezes a nossa carne é fraca, né? O nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. É isso que fala na palavra de Deus. Então nós temos que estar atentos aos dardos que o inimigo lança para nós, cuidar as bandejas que se apresentam como amizades, cuidar as conversações, as más conversações. Muitos de nós temos que estar sempre atentos, porque às vezes nós nem percebemos, mas estamos ali com aquela pessoa, muitas vezes dentro da igreja. Talvez está fazendo nós estar ali falando mal do irmão, falando mal da irmã, algo que não nos incomodou. E muitas vezes nós acabamos entrando naquele assunto sem nem percebermos. E isso é algo que vai entristecendo o Espírito de Deus. E nós temos que estar atentos, temos que estar sempre vigilantes. Glórias a Jesus. Como a irmã Miriam estava dizendo, tem aí Eclesiastes 4, 9 ao 12. Tem aí, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga, melhor recompensa do seu trabalho. Porque se caírem um, levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Como a irmã Miriam estava dizendo, tem aí nossos irmãos em Cristo Jesus, nossos irmãos domésticos da fé, dos quais aí vão estar nos levantando em horas difíceis. E é necessário amizades no mundo espiritual que vão estar nos favorecendo, não à procura de estar sendo engrandecido, mas para que nós crescer no mundo espiritual. Tá aí crescer no mundo espiritual e por meio de uma amizade, por meio de que Deus deu essa amizade. Ganhei um amigo por Deus. Aleluia. Deus quem colocou este amigo na minha frente. E isso com certeza, se for de Deus, esta amizade vai estar te favorecendo e não te prejudicando, não te tirando para escanteio, não te inferiorizando, nem menosprezando, nem te... tudo isso, né, no mundo espiritual não vai estar te prejudicando no mundo espiritual. Mas com certeza, se for de Deus, aquela amizade vai frutificar, aquela amizade vai dar bons frutos, vai ser uma boa plantação, estar regando aquela amizade, estar ali como o irmão Isaac tem esse ramo, o irmão Isaac conhece e sabe que cuidar da planta é necessário. Então é como uma planta a amizade em que Deus nos dá, que nós temos que zelar. Eu acredito que no início da minha conversão, logo o irmão Isaac apareceu na minha vida, no mundo espiritual. Eu creio que ele foi um grande abalo para as obras do maligno estarem se afastando de mim e de eu tomar uma decisão, né? Eu já estava ali já convertido, né? Já tinha me batizado e logo foi me apresentado um jovem dedicado, um jovem que buscava. E diante de todas as minhas experiências desde que eu nasci, eu vi uma diferença. Eu vi que onde eu estava, onde eu sempre fui, que desde pequeno, graças a Deus, eu sempre estive ali na Leopoldina e fui frequentando e fui indo, né? Desde pequeno. Mas só fui tomar decisão por volta dos meus 15 anos, que aí eu tomei a decisão, me converti e também me batizei. E pela honra e glória ao Senhor Jesus, até mesmo depois do batismo, sabe o que aconteceu? Logo em seguida eu recebi um abraço. Logo em seguida de um jovem que eu mal conhecia, que ele me olhou e quando eu olhei para ele, olha só, eu olhei para ele e me deu uma vontade, eu vou lá. Eu já estava com aquela roupa branca, né, depois de batismo, e eu vou lá. Né, depois que eu saí, vou lá. Ele me olhou, e quando me olhou diretamente eu fui. E chegando próximo dele, a primeira coisa que aconteceu, ele me abraçou. Me abraçou como se fosse uma pessoa que já me conhecesse, que já me visse muito tempo, já estava acostumado comigo. Então ele me abraçou e disse, é este caminho aqui que tu pode ir para estar se encaminhando, para sair dali. E eu vi que aquele abraço, eu senti uma alegria,
porque não é todo amigo que abraça, né? O inimigo, ele vai tentar impedir o amor, e com certeza o amor ele é um grande fato para quem aí está envolvido em uma amizade. É o amor, porque a palavra do Senhor nos mostra que o amor é o dom supremo, é um dom que Deus dá. Então, numa amizade, entre nós, como o corpo de Cristo, eu, Isaac, eu e a irmã Miriam, eu e os irmãos que estão aí por detrás das câmeras, todos nós, como corpo de Cristo, precisamos estar envolvidos na amizade, envolvidos em que Deus nos dá, né? Porque estamos aqui como um corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é de Deus, né? É Deus. Então, nós devemos nos jogar nesse oceano do Espírito, nos adentrar no mundo espiritual, e conseguir discernir as amizades certas. Até, por exemplo, como discernir o espírito, porque nos últimos tempos virá o espírito de enganação, ali se manifestando para engano, se manifestando para enganar jovens, para enganar pessoas, moços, moças, adultos até mesmo. E esses são espíritos do mal, só que nós temos que discernir qual é o espírito, se é o Espírito Santo ou se é de Deus, porque pode vir palavras que virão aí, falsos profetas, lobos em pele de cordeiro, para nos enganar. É como isto, nós termos um discernimento do que é de Deus e do que não é, né? Que é por meio da oração, estar aí se humilhando para Deus estar levantando vidas para nos motivar. Pessoas para nos motivar, né? Paulo não estava sozinho. Paulo, ele recebeu amizades, ele recebeu amigos, companheiros. Não era só um discípulo, era muito mais. E Deus foi levantando, Então vinham em dois, eles eram acompanhados um pelo outro. E como a palavra de Eclesiastes 4:9 nos fala aí, que um levanta o outro, um ajuda o outro. Deus é o nosso baluarte, né? Ele é quem vai estar nos fortalecendo, e ele levanta pessoas para estar no nosso lado. E para quando for a dificuldade, quando da diversidade se surge uma amizade, se surge um amigo, como a palavra do Senhor nos diz. Que de uma diversidade, de uns problemas que vêm, nós vemos aí a amizade verdadeira em que Deus colocou nas nossas vidas. Aleluia. A irmã Tayane Souza colocou em Provérbios 17 diz: ama o amigo em todo o tempo, e na angústia nasce um irmão. Que é completando o que o irmão Silas acabou de nos falar. A irmã Antoniele da Rosa também falou assim: Deus me levou a desfazer amizades que valorizavam apenas as coisas da carne, e hoje eu estou me dedicando muito mais às coisas de Deus. E é verdade, Deus nos tira para mostrar várias vezes, ele nos mostra aquilo que realmente é da vontade de Deus. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Bom, Isaac, pode falar? Acho que a gente deveria fazer uma oração agora, né? Glórias a Deus. Fazer uma oração aqui, até a irmã Lília Maria, né? Ela pede oração, né, ali pelos seus familiares, pelos seus parentes, né? Então nós vamos estar orando aí e Deus venha solucionar o problema, né, de muitos, também um rapaz aqui também que pede oração por uma porta de emprego, né? Quem sabe esse rapaz está trabalhando algum emprego que ele não consegue ir na igreja, né? Pelo que eu entendi, ele colocou ali oração por um trabalho, uma porta de trabalho de segunda a sexta. Então talvez esse rapaz ele trabalha, né, todo dia. E quem sabe é um trabalho pesado, né? Quem sabe deixa exausto, cansado e não consegue, quem sabe, nem muitas vezes ir na igreja. Mas vamos orar a Deus. Quem sabe está desempregado, você que está desempregado, mas Deus está no controle. Aleluia. Quando Deus entra no controle, quando a gente é amigo do Espírito Santo de Deus, a gente tem as melhores coisas. A gente tem o melhor trabalho, né? A gente tem as melhores amizades, né, irmã Miriam? Amizades que não vão te levar para carne, né? Aquela irmã que também comentou, né, que valorizava apenas as coisas da carne, né? Antoniele. Então, as amizades que Jesus dá é aquelas amizades, né, irmãos, que são glória a Deus, dura na queda, vamos dizer assim, pro pecado. Pessoas que são carrasca pro mundo, né? Coração é um tijolo, vamos dizer assim, é um ferro, mas pro pecado, pra vaidade, pra carnalidade. Mas ele é uma gelatina para as coisas de Deus.
Ô, glória a Deus, é uma geleia para a voz do Espírito Santo de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então vamos estar orando, vamos estar clamando nesse momento. E Deus, né, venha fazer aí a sua vontade nesse momento. Se a irmã quer convidar alguém em especial para fazer essa oração, as irmãs Não, ali. irmão, pode fazer a oração. Então vamos estar orando aqui nesse momento nós mesmos. Convido você a fechar o seu olho agora onde você está. Aleluia. Pare e largue tudo que você está fazendo. Vamos orar nesse momento. Né? Se você está doente, se você tem alguém que está doente, está com algum problema, né, de libertação, algum problema espiritual, emocional, entrega essa pessoa nas mãos do Senhor. Glória Né? a Jesus. Esse jovem, esse adolescente, né? E Deus vai estar trabalhando a seu favor, em favor da sua família, dos seus parentes, de amigos, né? Pessoas próximas. Deus está no controle de tudo. Vamos orar nesse momento e eu tenho certeza que Deus lhe dará vitória, porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Glórias eterno a Deus, Pai, Senhor, Deus, ó neste Pai, momento, da Senhor, glória, em Teu Deus, nome, de Pai, grande eu poder e oro. autoridade. Em nome de Nossa Jesus, esperança, Senhor, Deus, estende as lugar Tuas mãos para grandiosamente estas sobre nossas vidas casas. espirituais. Estende as Ajudando Tuas mãos, quem está Senhor, aí, Senhor, meu Deus, ó para Pai, estas na famílias, cidade, Senhor, de Senhor, Taquari. escrevesse Essas aí, famílias, Senhor, nos Senhor, meu Deus, que é de comentários, Canoa. aqui, Estas Senhor, famílias, pedindo Senhor, ali do oração, bairro pedindo um apoio, Leopoldina. Senhor, e Deus espiritual. amado, É um pessoas, apoio, Senhor, Senhor, que estão carnal, escutando, não quem sabe de físico, Santa Catarina, mas é um quem sabe do apoio exterior. espiritual, Senhor. Meu Deus Conheça amado, eu cada te peço pessoa, neste Pai, que momento. tem para nós, como visto, corpo Estenda de as Cristo, Tuas Senhor, mãos, que Senhor, todos nós sobre Em este nome de lar. Jesus, Senhor, Estenda as Tuas mãos sobre esta grandemente, casa. Senhor, que cada Deus, um olha de para o nós, como sofrimento corpo de deste Cristo, adolescente, unido, deste Deus, jovem, quem devoto, sabe até mesmo dedicado ao deprimido. Espírito Santo, Este possa jovem sair que esta daqui, pessoa, Senhor, que este Pai, irmão, esta irmã conhece, quem possa sabe, Senhor, sair trancado em seu daqui, quarto, alegre, oprimido, Pai, entristecido. regocijado, Estenda as Tuas Pai, mãos, Senhor, nós meu Deus, e repreendemos resgata, toda ação, meu Deus Senhor, amado, esta pessoa, todo esta espírito alma de do enfermidade, cativo, Senhor, do Espírito cativeiro, todo desta espírito situação de deplorável, depressão, desta de situação, ansiedade, Senhor, Senhor, entenebrecida, que Senhor, eu está te vindo, peço, Senhor, Pai, sobre a vida deste coloque as jovem, Tuas dessa mãos, moça, Senhor, desse sobre este lar, moço. repreenda estas Espírito discussões, Santo de repreenda Deus, estas Senhor, brigas, Senhor, que a paz do Teu Espírito Santo possa entrar, Senhor, neste lar, que a paz do Teu Espírito Santo possa invadir o coração deste moço, possa invadir o coração desta moça, e que o Teu Espírito possa, Senhor, meu Deus, mudar, transformar, ajudar esta pessoa a sair desta situação, ajudar esta família a sair desta situação, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que tu estenda as Tuas mãos, envia os Teus anjos sobre este lar, envia os Teus anjos sobre esta casa, abençoa este lar, Senhor, abençoa esta família, meu Deus querido, pela autoridade do Teu Espírito Santo, pela autoridade da Tua palavra que diz para nós, Senhor, ah, meu Deus querido, que a oração de um justo tem muito efeito, a oração de um justo tem efeito no mundo espiritual. Não interessa se esta pessoa está longe, não interessa se esta pessoa está sofrendo, nós estamos orando agora, Senhor, nós estamos orando agora, Senhor, estende as Tuas mãos, que o Teu Espírito Santo possa bradar neste coração, possa bradar nesta casa, e que a glória do Teu Espírito possa invadir, Senhor, e arrancar toda a tristeza, saia toda a tristeza agora, saia toda a dor agora, saia em nome de Jesus Cristo toda influência diabólica, e o Teu Espírito vem encontrar lugar, e meu Deus, querido, morar, Senhor, no coração desta casa, em nome de Jesus Cristo, para a honra e a glória do Teu santo nome, eu entrego estas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, glória a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Aleluia. Vamos Glória estar a fazendo Deus. um intervalo, e nossas irmãs vão estar louvando ao Senhor, e nós já voltamos com os irmãos. Aleluia. Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar
Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón tenías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Senhor Jesus. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Espíritu, avívanos, te
para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, há um Deus que peleja por nós. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta aí. Glórias a Deus. Deu para se ver nos comentários, meus irmãos, que teve um jovem aí, não sei se é jovem, adulto já, não sei a fase da idade, mas foi dito aí por ele, Felipe Fonseca, esse jovem moço, adulto, que do que se deve fazer sem fé, como é que vai conseguir fé em situações aí que agora que ele está deparado, né? E para que haja fé, meus irmãos, pegando essa pergunta desse indivíduo aí que nos comentou, eu vou estar deixando para os irmãos o capítulo 11 de Números e verso 14. 11 de Números e o verso 14, que nos fala aí sobre Moisés. Moisés que estava aí numa missão, né? Deus tinha convocado ele, Deus tinha levantado ele. Então, todos nós temos um propósito, Deus nos dá um propósito, e para que nós venhamos desempenhá-lo, muitas das vezes nós vamos achar pesado o nosso cargo em situações em que nós vamos nos deparar, acharmos que é muito difícil, e pois na verdade o inimigo ele vai querer fazer isso, ele vai querer te afrontar, ele vai querer te desanimar, te fazer pensar que talvez agora você não tem mais condições de sobreviver sem Deus. Com certeza sem Deus não dá para sobreviver. E Moisés, ele era um homem que se colocava, e dá para se ver aí no verso capítulo 11 de Números, verso 14, diz assim: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Então a palavra do Senhor em 11 de Números, verso 14, nos fala expressamente que Moisés ele achou pesado o seu cargo, até mesmo tinha pedido para Deus ou matá-lo, pois não tinha condições. Ele não tinha poder, ele não tinha capacidade para lidar com Israel, que era um povo aqui que acabava murmurando demais. Então ele não se achou fé nele, pois ele não conseguia mais. Ele viu que a situação para ele estava difícil, para ele estava muito complicada, mas ele ele se dirigiu a Deus, ao invés de murmurar, que é reclamar, mas não para alguém que vai resolver isso. Então ele não murmurou, ele foi a Deus e deixou nas mãos de Deus. Tu faças o teu querer, eu não tenho condições de mais nada, eu sou fraco. E ele foi ajudado, né? Que aí tem logo o próximo título, assim, Moisés acha pesado o seu cargo. O próximo título: Deus designa 70 anciões para ajudarem Moisés. Então Deus socorre aí Moisés, que foi ao socorro. Da onde vem o socorro? Vem de Deus. É Deus quem nos levanta. Deus é o nosso amigo, o nosso ombro, né? Como um ombro amigo aí, restaurando vidas. Ele vem aí para nos ombrear, vem aí para nos ajudar, nos levantar em meio à situação difícil. Glórias a Deus. Vou deixar para o irmão Isaac. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa boa esse programa. Glória a Deus. Através desse programa, pessoas serão libertas. Pessoas serão alcançadas. Pessoas receberão da parte de Deus o escape para o seu problema, né? Então a gente viu esse comentário mesmo, né, de Felipe Fonseca. Não sei se ele está na escuta ainda. Se ele estiver na escuta, eu pedi para ele botar um amém ali, botar um ok, se ele estiver na escuta ainda. Então não é somente, né? Não é somente ele que está nessa situação, mas tem muitas pessoas que estão assim. E eu vou dizer algo ainda mais. E infelizmente, né, no meio que nós vivemos, né, na igreja, muitos jovens que estão na casa do Senhor hoje, por não perceberem o perigo ou por desobediência, estão se aproximando dessa situação também. Então, o diabo, o foco dele não é os que estão no mundo, o foco dele é os que estão dentro da casa do Senhor. O foco dele não é aquelas ovelhas que já estão desgarradas, que já estão perdidas, que já estão machucadas. O foco dele é atacar aquele foco de ovelhas que está ainda resguardada, né? Que está dentro do redil. O foco dele é ali. É ali que ele quer fazer, é ali que ele quer operar. Então, dentro da igreja, né, muitas pessoas que estão congregando, estão na casa do Senhor,
estão correndo muito risco, um sério risco de entrar nessa situação. De ser atingida psicologicamente, de ser atingida, né, emocionalmente. Tudo porque o diabo ele é astuto. Ele vem com um sapatinho de algodão, né? Mas quando nós estamos resguardados pela palavra do Senhor, venha lutas, venha problemas. Pode durar uma noite o sofrimento. Pode durar até, quem sabe, uma semana. Quem sabe um mês. Quem sabe algum tempo, né? Mas a nossa luta, as nossas aflições, as coisas que aqui nessa terra faz nós sentir tristeza, tudo que a gente passa de dificuldade, não é para nós se preocupar, não é para nós ficar pensando nisso. Porque ainda há coisas que ainda há de nos ser revelada. Então as aflições desse tempo presente, as lutas, as lágrimas, nada dos problemas é para ser comparado com a glória que ainda há de ser revelada. Eu quero dizer para ti nessa noite, Deus tem coisas novas para ti. Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida. Você que está escutando agora, assim como esse rapaz, Felipe Fonseca, eu quero dizer para vocês que Jesus ele te ama. Jesus ele jamais vai te esquecer. Jamais Jesus vai deixar você sofrendo, chorando, angustiado, se você quiser saída. Se você quer saída, Jesus ele te tira hoje dessa situação. Aleluia. Se você quer mudança de vida, Jesus te tira hoje, Jesus muda a tua vida hoje. Mas não deixa o diabo colocar na tua mente setas malignas. Não deixa o diabo fazer essas coisas. Por que o diabo, o que é o diabo? O que ele é? Ele é covarde. Ele é covarde. E nós, Igreja do Senhor, não gostamos de covardia. Nós, Igreja do Senhor, lutamos, batalhamos para a salvação de almas. Batalhamos para resgate de pessoas que sofrem. E quero dizer para ti, Felipe, que Jesus ele te ama. Jesus ele te ama e ele te transforma. Ele te salva, ele te liberta. E quem sabe a tua fé, quem sabe é pouca. Lembra daquela passagem lá em Marcos capítulo 9, 23? Lembra daquela passagem? Daquele homem que estava com seu filho já desde a sua meninice, sofrendo ataques de demônios, e aquele demônio fazia aquele menino sofrer, se debatia, rangia os dentes, espumava pela boca, o demônio fazia tantas coisas, o espírito maligno fazia tantas coisas naquele rapaz, naquele jovem. Ele não tinha vida, ele não tinha como brincar, ele não tinha como conversar com as pessoas, não tinha como entrar na sociedade, porque o diabo, o inimigo, ele fazia essas coisas. Ele prendia aquele moço, ele prendia aquela criança desde pequena. Quem sabe aquela criança não teve uma infância. Mas aquele homem, aquele pai daquele jovem já, depois jovem, ele encontra Jesus. E no caminho ele diz para Jesus, Jesus, os teus discípulos não puderam repreender o espírito imundo e surdo, imundo do meu filho. E Jesus, com um olhar de amor e misericórdia, disse assim para ele: você crê que o teu filho pode ficar liberto, que ele pode ser livre? E aquele homem diz assim para ele, para Jesus: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Aquele homem estava com pouca fé. Aquele homem acreditava que Jesus ele podia curar, podia transformar, mas ele não tinha uma certeza, e Jesus ajuda ele. Ainda que ele, naquela dificuldade, ainda que naquela pequena incredulidade, naquela pequena falta de fé, Jesus ajuda aquele homem, e naquele mesmo momento ele repreende aquele espírito imundo, e aquele jovem é liberto, ele é livre, porque Jesus ele tem esse poder. Jesus ali revela para os seus discípulos a oração, Jesus revela para os seus discípulos o jejum,
Glória a Deus. As armas que nós temos que usar contra as milícias desse tempo presente que estão aí atuando nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 10. Revestivos das armaduras do Senhor. Não deixe o inimigo te seduzir, não deixe o inimigo te atirar dardos, não perca força, meu amado irmão. Você que está, quem sabe, lutando, quem sabe você está batalhando e não está conseguindo vencer, não está conseguindo avançar, mas não desiste. Porque o inimigo, tudo que ele quer é fazer essas lutas aumentarem na tua vida e você, de certa forma, se envergonhar, se entristecer e parar com tudo. É isso que ele quer. Mas continua na tua fraqueza. Continua na tua pouca fé. Jesus, ele te ama. Jesus, ele te transforma. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para plantar, para colher. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar. Quem sabe o tempo hoje é de sofrimento. Quem sabe o tempo hoje é de depressão. Mas saiba que quando Jesus entra na tua vida, saiba se ele entrar na tua vida hoje, a tua vida é transformada, a tua vida é libertada. Glória porque a Jesus. Jesus, ele tem esse poder. Jesus, aleluia. O Espírito Santo, ele muda a tua vida. Ele te transforma hoje. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos, você que está em casa. Feche o teu olho agora. Jesus, ele te liberta agora. Jesus, ele muda a tua situação agora. Ele te arranca essa dor que você sente dentro do seu coração. Ele arranca essa depressão dentro de ti agora, nesse exato momento. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele te ama, ele tem projeto contigo. Não chores. Não fique tristes. Jesus te ama. Jesus, ele tem coisa boa, coisa nova para você. Não deixe o diabo colocar na tua mente pensamento de tirar a própria vida. O diabo quer matar, roubar e destruir, mas Jesus quer dar vida e vida com abundância. Jesus quer te dar vida nessa noite. Você que está fraco, você que está debilitado, ele quer te dar vida, ele quer te dar força. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixa a depressão, não deixa a ansiedade ser maior do que aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Jesus, ele é maior que isto. Jesus, ele é maior que todas estas coisas. Ele morreu na cruz do Calvário, ele já deu a oportunidade para nós de salvação e hoje nós temos tudo. Aleluia. Nós temos tudo hoje. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não desanima. Jesus, ele te ama e ele quer te salvar. Não deixa que as covardias de Satanás venham te intimidar. Ele vem, no primeiro momento, sozinho e tenta invadir a casa e não consegue. Daqui a pouco ele vai e chama mais outros 7. E assim por diante, assim ele vai indo. Mas Jesus ainda envia muitas legiões de anjos para te socorrer. Aleluia. Jesus, de certa vez, disse assim para os seus discípulos. Disse assim: porventura não poderia então rogar a Deus, ao Pai, que me enviasse mais de 12 legiões de anjos para me socorrer? Aquele servo de Eliseu, não viu carruagens, cavaleiros de fogo no mundo espiritual, quando aquele exército veio para matar Eliseu, e ele não pôde ver tudo aquilo ali? Ou seja, hoje os anjos estão ao nosso redor. Os anjos do Senhor estão conosco. O Espírito Santo de Deus está em nós. Nós estamos armados até os dentes contra as milícias de Satanás. Nós estamos calçados na palavra do Senhor Jesus, debaixo da oração, debaixo do jejum. Venha legiões do inferno, venha legiões de demônios, mas a igreja do Senhor não para. A igreja do Senhor continua, embora a dificuldade, embora o problema, a igreja do Senhor continua marchando sobre a face da terra. E você que está triste, hoje a salvação chega para a tua vida, hoje a alegria chega no teu coração, porque Jesus, ele é fiel. Bate na porta, peça a Deus, receba da parte de Deus o renovo, receba da parte de Deus a fé de volta no teu coração. Você que está com pouca fé, peça, bata na porta, suplique a Deus, porque ele tem coisa boa para te oferecer nessa noite. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Entrega hoje a tua vida para Jesus. Aceita Jesus, faz uma nova aliança e Jesus a partir de hoje transforma a tua situação. Glória a Deus. Eu passo a palavra para a irmã Miriam. Glórias a Deus. Dando um breve testemunho aqui também para acrescentar a fé do irmão Felipe. Irmão, não deixa o diabo colocar na tua mente que tu não é digno de estar dentro da casa de Deus, que quem está colocando esse pensamento de depressão e ansiedade na tua vida é o diabo. Não aceita, dobra os teus joelhos e repreende toda esta ação que está vindo sobre a tua mente. Aleluia. Irmão, eu já tive depressão.
foi antes de eu conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. E depois que eu tive um encontro com Deus, eu ainda lutei muito. Lutei muito porque mesmo na casa de Deus eu tinha crise de ansiedade, eu tinha horas, momentos que eu só queria ficar no meu quarto, ou momentos que o diabo vinha e lançava setas na minha mente e falava: vai, toma aqueles remédios, faz aquilo, faz. Mas havia uma voz no meu ouvido que dizia: não faça isso. Escute esta voz que está no teu ouvido te falando: não faça isso, porque o plano que o Senhor tem na tua vida é muito maior. Aleluia. Não perca a tua salvação por conta de dardos que o inimigo está colocando na tua mente. Aleluia. Não aceite essas ações que o inimigo está colocando sobre a tua vida. Aleluia, dobre os teus joelhos e repreenda. Aleluia, Jesus. Eu achava que eu não deveria estar dentro da casa de Deus. Bendito é o nome. Eu pensava: como que eu tomei uma posição com Deus e ainda vem essas coisas me atacando? Como que eu estou dentro da presença de Deus? Eu aceitei Jesus de todo o meu coração e ainda acontecem essas coisas. Só quem já passou por uma crise de ansiedade sabe. Só quem já teve depressão sabe. Irmão, e eu estou aqui como uma prova viva que o Senhor, Ele liberta, Ele arranca toda a depressão, Ele arranca a ansiedade do teu peito. Aleluia, Jesus. Por mais que o diabo está colocando na mente, e não só do irmão Felipe, mas eu creio que tem mais pessoas que estão escutando isso, e esta palavra é de Deus, esta palavra é para ti. Não aceita esses dardos, porque dentro da casa de Deus, muitas vezes nós temos problemas sim. Nós todos somos pessoas enfermas. A casa de Deus é um hospital. Lá tem pessoas enfermas. Não tem pessoas que não precisam de uma transformação, que não precisam de uma cura lá dentro. Glória. E é por isso que nós estamos aqui. Eu sou a prova viva que o Senhor liberta da depressão, que o Senhor salva, que o Senhor cura. Os irmãos que estão aqui são a prova que Deus transforma as vidas. As irmãs que estão aqui. Então não aceite esses dardos que o inimigo vem colocando sobre a tua vida. Repreenda, dobre os teus joelhos. Quer ter mais fé? Começa a ter um pouco mais de intimidade com Deus. Dobre os teus joelhos de tarde, na madrugada. Comece a abrir a palavra de Deus. E é ali que a tua fé vai ser acrescentada. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Jesus. Entrega de todo o teu coração verdadeiramente a tua vida para Deus. E Ele vai cuidar dos mínimos detalhes. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Nós vamos estar fazendo uma oração para estar encerrando este programa. E nós agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Glória a Jesus. Pela misericórdia do Senhor, Ele nos concedeu, e eu creio que esta programação alcançou muitas vidas. Esta programação falou com muitas pessoas que estavam necessitadas de uma palavra, Glória de a um Deus. ombro amigo. Bendito é o nome E não de Deus esqueça que Jesus, Ele é o nosso melhor amigo. Nós mudamos um pouquinho aqui, mas este programa, como o irmão acabou de falar, é Deus na frente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quem precisava escutar esta palavra. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar orando. Glórias a Deus. Glórias a Deus, iniciamos a oração agora. Rei da glória, Deus de grande poder e autoridade, desças em nosso meio aqui, para estar aí, Senhor Jesus, ó Pai, fazendo a Tua vontade e o Teu querer divino, pois agora estamos aqui nos humilhando em Tua presença, como Moisés naquela situação, Senhor, que ele se deparava, Senhor, desanimado, se deparava sem fé, mas ele viu, Senhor Jesus, que havia uma solução, e a solução era Deus, a solução era o Deus quem tinha levantado ele, quem tinha dado capacidade a ele, quem tinha fazido ele tirar Israel de dentro do Egito, porque não foi ele, mas sim Deus na vida dele. Foi ele que estava ali, se colocou, e Deus tomou ele para a vontade do Senhor Deus, a quem nos liberta verdadeiramente, a quem nos tira do Egito e nos coloca na Nova Jerusalém, a quem nos coloca num ambiente de nós estarmos glorificando o Teu nome. Mesmo diante, Senhor, das adversidades,
surge uma amizade, surge um amigo para nos levantar diante das dificuldades, para nos apoiar, para nos ombrear, para nos colocar para frente, para nos motivar. Não uma coisa humana, não uma coisa carnal, mas é o Espírito quem colocou aquela pessoa, é o Espírito quem colocou aquele ser humano para estar ao nosso lado, para estar nos apoiando, para estar nos, ó Senhor, meu Deus, ó Pai, nos motivando a crer em Deus, nos motivando a buscar mais de Deus, da palavra, do que Deus tem para nós, pois Deus sabe o que é bom para nós, Deus sabe e conhece o que é de bom para nós, o que é de melhor para a sociedade que hoje vivemos, Senhor. Para todos eles, Deus sabe o que é melhor. Para todos nós, ó Felipe Fonseca, nós, irmão Silas, irmão Isaac, irmã Miriam, irmã Esther, irmã Gabriele, irmã Ruth, quem for, a quem estará atrás das câmeras, a quem está aí assistindo, a quem está vendo aí a programação, você é uma alma vivente. Nós somos aí o povo de Deus, e é Deus quem nos tira da carga pesada e nos coloca numa carga leve de se carregar. É Jesus, oh glória a Jesus. Glórias a Deus. Nos salve, Senhor, meu Deus, ó Pai, pois em breve Jesus estará aí para nos levar para a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus, aleluia, pelo poder da tua palavra, Jesus. Glória a Deus. Encerramos mais um programa. Aleluia, Glórias a Jesus. aleluia. Paz, oração e união. União. Glórias a Deus. Deus na frente.